Olá a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março, e mais uma vez convido você a dedicar alguns minutos para ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos aquilo que Ele tem para nos ensinar através da Sua Palavra. E o texto que nós vamos refletir nessa noite está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 a 6, e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Me chama muita atenção que este, na verdade, é o primeiro assunto tratado por Paulo nessa sua carta aos Coríntios. Nos primeiros 2 versículos que nós não lemos, ele traz uma breve introdução, ele faz uma saudação para aquela igreja, para aqueles irmãos, e o primeiro assunto que ele trata é justamente esse assunto das adversidades, das tribulações vividas por ele e também por aqueles irmãos. Mas mais interessante ainda é que Paulo faz isso em uma expressão de louvor e de gratidão a Deus. Ele não está se queixando de passar por dificuldades ou falando para aqueles irmãos também, que eles deveriam se queixar, mas ele está louvando a Deus. E nós aprendemos aqui algumas lições muito importantes sobre a maneira que devemos lidar com os sofrimentos. E a primeira verdade que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é que nós enfrentamos sofrimentos, nós passamos por adversidades. Isso faz parte da nossa vida. A gente tem destacado muito isso, especialmente nesse último ano, já que estamos completando aí um ano, basicamente, de pandemia, no mínimo no que diz respeito às nossas vidas, aqui no Brasil, aos efeitos mais diretos dessa doença no nosso país, na nossa sociedade. E por muitas vezes, durante esse período, nós falamos isso, que nós enfrentamos sim dificuldades e que isso faz parte da nossa vida. Mesmo nós cristãos, tementes a Deus, nós que servimos a Ele, a Bíblia em nenhum momento nos diz que nós não vamos enfrentar dificuldades, muito pelo contrário. Mas o desafio para nós, muito maior do que compreender isso simplesmente, é viver isso nos momentos em que nós passamos por dificuldades. Porque quando passamos por dificuldades, nós somos tentados a nos sentirmos abandonados, esquecidos por Deus. Muitos dizem, por que eu estou passando por isso? Porque Deus permite que a minha família ou que determinada pessoa passe por essa situação. E normalmente a gente associa a bondade das pessoas, Mas fulano é tão bom, por que ele está passando por isso? Ou falamos isso em relação a nós mesmos. Então, o desafio é termos uma visão adequada e equilibrada em relação a isso, especialmente quando passamos por essas situações. Precisamos nos lembrar que sim, vivemos dificuldades, passamos por adversidades. O apóstolo Paulo aqui louva a Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. E quando olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que ele passou por tantas tribulações. Não foram 2 ou 3 episódios de tribulação, mas foram muitos. E todos nós também passamos e passaremos. É importante destacar que Paulo aqui, quando fala de tribulações, ele está falando mais especialmente daquelas tribulações que nós podemos vir a enfrentar por sermos cristãos, filhos de Deus, por querermos agradar a Deus, e então existe o risco de sermos perseguidos por causa disso. Mas nós podemos aplicar esse conceito a todo tipo de tribulações que a vida nos reserva. Uma segunda verdade que eu quero destacar e que eu creio que tem esse poder de nos sustentar em meio às nossas lutas é que Deus pode e quer nos consolar e nos ajudar em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas adversidades. No primeiro versículo, quando Paulo louva a Deus, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação.
Olha que interessante e que precioso isso. Entendermos que o nosso Deus é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda a consolação. Ou seja, não há nenhuma situação grande demais, difícil demais, em que Deus não possa nos ajudar, em que Deus não possa nos consolar. E essa é uma característica dele, e nós podemos confiar nisso, e nós podemos buscá-lo nesse sentido, clamando pela sua ajuda, sabendo que ele se agrada em nos socorrer, em nos ajudar, em nos consolar. No versículo 4, Paulo traz isso para si mesmo, e ele diz então que Deus, ele nos consola em toda a nossa tribulação. E precisamos constantemente sermos lembrados disso. Primeiro, para que não percamos a nossa esperança. E não desanimemos e achemos que não há solução e não há como lidar com as dificuldades. E em segundo, para que nós não procuremos essa consolação e o conforto e a ajuda em outros lugares, em outras fontes que não serão capazes de nos ajudar. Porque somente Deus é quem pode fazer isso. E nós devemos então louvar a Ele, agradecer a Ele como Paulo faz nesse texto, porque Ele já tem nos consolado. E Ele usa os seus meios para isso, que muitas vezes nós nem entendemos. Ele pode usar a vida de outras pessoas, Ele pode usar aquilo que Ele desejar, para nos alcançar e para nos ajudar e para nos socorrer, para nos consolar, quando passamos por momentos difíceis. Mas Paulo não para por aqui. E ele nos traz uma verdade muito importante que nós devemos entender. No versículo 4, então, ele diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, mas ele faz isso com um propósito, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então aqui nós temos a informação de que Deus quer usar as nossas vidas e as nossas experiências para que outras pessoas sejam abençoadas. Por exemplo, só quem perdeu um filho sabe o tamanho da dor que é perder um filho. Então, quando alguém passa por essa situação, por essa experiência tão triste, tão difícil, mas caminha com Deus e experimenta desse consolo que Deus tem para oferecer, essa pessoa poderá ser muito útil na vida de uma outra que pode passar pela mesma situação mais adiante. Talvez você mesmo tenha uma história que exemplifique isso, ou conheça alguém próximo a você que passou por alguma situação muito difícil e que depois foi capaz de ajudar alguém nas mesmas circunstâncias. E é por isso que nós precisamos estar atentos ao trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus não permite que passemos por dificuldades para nos prejudicar, para dificultar a nossa vida. Muito pelo contrário, Deus quer, através dessas situações, nos fortalecer, fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente amadureça, fazer com que a gente aprenda, para que assim estejamos capacitados a ajudar, a auxiliar as outras pessoas em situações semelhantes. No verso 5, nós encontramos a informação de que toda essa consolação que Deus tem para nos fornecer se baseia em Cristo. Paulo diz que assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Como eu disse, Paulo está se referindo mais especificamente aos sofrimentos por conta do Evangelho. E em vários momentos de suas cartas, Paulo fala sobre essa realidade de que nós devemos estar dispostos a sofrer por Cristo, a participar do sofrimento dele. Mas é maravilhoso sermos lembrados de que o sacrifício de Cristo naquela cruz, por amor a nós, a mim e a você, é suficiente para nos socorrer e nos sustentar em meio a todas as dificuldades que nós possamos vir a enfrentar. E no verso 6, o último que nós lemos, Paulo relaciona o seu sofrimento com aqueles irmãos de Corinto. E ele diz que se eles sofrem ou se eles são consolados, isso é para o bem e para a consolação daqueles irmãos. E ele diz então que é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Então, como eu já disse, Deus não nos permite passar por sofrimentos para que simplesmente soframos, para que sejamos reprovados, para que desistamos, mas Ele quer nos fortalecer por meio disso. Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos aprovar para que sejamos capazes de lidar com as situações e também para que possamos então ajudar as outras pessoas.
Que Deus nos ajude a desenvolvermos essa compreensão. Se você está passando por um sofrimento, por um grande sofrimento, lembre-se que Deus é o Deus de toda consolação, é o Pai das misericórdias. Ele está disposto, Ele está acessível a você para que você recorra a Ele, para que você corra para os braços dEle, para ser consolado, acolhido e sustentado por Ele. E se hoje não é esse tempo de sofrimento na sua vida, aproveite então para assimilar bem essas verdades, para fortalecer a sua fé em Deus, para que quando vierem as dificuldades, porque elas vêm sobre todos nós possamos então lidar da maneira adequada, confiando em Deus, buscando a sua ajuda e nos colocando à disposição dEle para sermos instrumentos de bênção na vida das outras pessoas. Com certeza, esses irmãos, quando leram essas palavras de Paulo, se sentiram fortalecidos, se sentiram motivados a seguir em frente e a serem bênção de Deus na vida de outras pessoas como Paulo era na vida deles. Eu gostaria de convidar você a orar comigo neste momento. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos como Paulo faz aqui nesse texto, porque o Senhor é esse Deus de toda consolação. O Senhor é quem tem nos sustentado em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos. Ó Deus, nos faz ter consciência disso antes de mais nada. Nos ajude, ó Deus, a entendermos que não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem a Tua graça. E muito obrigado, porque essa graça, essa misericórdia do Senhor nunca faltam sobre nós, mas têm sido sempre abundantes. E nós pedimos, ó Deus, com base naquilo que aprendemos, que o Senhor nos ajude a sermos mais dependentes do Senhor em meio às nossas lutas e a permitirmos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e nos fortaleça, ó Deus, e use então tudo aquilo que o Senhor oferece a nós como bênção também para as outras pessoas ao nosso redor. Que nós possamos entender, ó Deus, que o Teu trabalhar nas nossas vidas não diz respeito apenas a nós mesmos, mas que o Senhor quer nos usar para abençoar aos outros também. Ó Deus, cuida de nós te pedimos mais uma vez por toda essa situação que estamos vivendo, que o Senhor nos ajude a lidarmos de maneira adequada, que o Senhor dê sabedoria, Deus, aos governantes, para que as decisões sejam tomadas de maneira correta. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a sustentar as nossas famílias. Abençoa, Deus, cada um que está orando conosco aqui, a sua família, Deus, que o Senhor possa derramar abundantemente da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz, das Tuas bênçãos preciosas sobre cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a aplicarmos nas nossas vidas essas verdades que acabamos de aprender na palavra dEle. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.